Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos tratar de um assunto polêmico, sensacionalista, mas que infelizmente tem ganhado espaço até mesmo entre alguns cristãos. A ideia de que Donald Trump seria o anticristo. Essa teoria tem sido espalhada por vídeos, postagens e até por líderes que interpretam a Bíblia fora de contexto e se deixam levar por narrativas conspiratórias. Mas a pergunta que fica é: isso tem base bíblica? Será que Donald Trump cumpre as características do anticristo profetizado nas Escrituras? Fica comigo até o final e vamos examinar isso à luz da Bíblia, da lógica e da verdade. Primeiro precisamos entender o que é o anticristo segundo a Bíblia. Antes de falar de qualquer personagem político moderno, precisamos entender o que a Bíblia realmente diz sobre o anticristo. Lá na primeira carta de João, no capítulo número 2, versículo 18, João vai dizer: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Ou seja, anticristo não é apenas uma figura futura e definitiva, mas uma realidade presente desde os dias de João. Então, num certo sentido, a Bíblia fala de um espírito do anticristo lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 3, que nega a encarnação de Cristo. E também trata-se de muitos anticristos, isto é, pessoas que se opõem à verdade de Deus. E o anticristo escatológico, que aparece em Apocalipse capítulo 13 e lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Portanto, anticristo não é apenas alguém impopular ou controverso politicamente. Ele é um inimigo direto da fé cristã, alguém que usurpa da adoração de Deus. Mas afinal, por que alguns dizem que Trump é o anticristo? Muitos argumentos populares não têm fundamento bíblico, mas sim interpretações forçadas e sensacionalismo. Há alguns exemplos, por exemplo: Trump ama poder, ele é narcisista. Sim, mas isso não faz dele o anticristo, porque vários líderes mundiais têm esse perfil. Inclusive, no passado já ocorreu isso, né? O próprio narcisista Hitler, que num certo sentido, ele foi uma espécie de anticristo, antideus, né? Mas ele não foi o anticristo definitivo citado no Apocalipse. Aí nós podemos ver, ele fez alianças com Israel. Isso é visto por muitos como um apoio bíblico, não um sinal maligno. Então, o anticristo, ele fará uma aliança de paz falsa, isso é claro. Só que Trump, ele não construiu um império mundial, nem exigiu adoração para si. Outro argumento utilizado: ele é rico, ele é influente. Bom, e Salomão também foi. Riqueza, influência não são sinais do anticristo. O problema é o uso que se faz disso. Ele dividiu o país, causou tumulto. O próprio Jesus também dividiu opiniões. Divisão por si só não significa rebelião contra Deus. Todos esses argumentos ignoram o padrão profético bíblico e são mais movidos por emoção ou política partidária do que por uma teologia boa. Mas afinal, diante disso tudo, a Bíblia diz que o anticristo será como? Vamos analisar as características do anticristo escatológico, o que aparece principalmente lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, e lá em Apocalipse, capítulo 3. Bom, ele é um líder global, com domínio sobre todas as nações, e nós podemos ver isso em Apocalipse, capítulo 13, nos versículos 7 e 8. Trump, no certo sentido, ele foi presidente de uma nação democrática. Ele não é um ditador mundial. O anticristo, ele receberá adoração e se colocará no lugar de Deus, conforme 2 Tessalonicenses,
capítulo de número 2, versículo 4. Trump nunca exigiu adoração religiosa, nem se colocou como Deus. Pode ser egocêntrico, mas isso está longe do que a Bíblia apresenta. O anticristo fará sinais e maravilhas enganadoras, está lá escrito também, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Trump nunca realizou sinais sobrenaturais. O anticristo virá com poder mentiroso, realizando sinais como se fosse um profeta. Bom, um outro sinal, uma outra característica é que ele será apoiado por um falso profeta, como está lá em Apocalipse 13, nos versículos 11 e 18. Então nada semelhante existe no entorno de Trump. Ele não é parte de uma estrutura religiosa que imponha uma marca global. E também nós vamos ver em Apocalipse 13, nos versículos 16 e 17, que ele imporá a marca da besta. Não há nenhuma evidência de que Trump tenha exigido marcas ou selos para compra e venda. Isso é pura especulação conspiratória da parte de alguns escatólogos de plantão. Ou seja, Trump não cumpre nenhuma dessas profecias. A verdade é que o verdadeiro perigo é a distorção das profecias. Quando cristãos começam a relutar qualquer figura polêmica como o anticristo, cometem dois erros gravíssimos. É desviar o foco do verdadeiro ensino bíblico e perder a credibilidade diante do mundo. Então, apontar falsamente alguém como anticristo é dar mau testemunho e criar pânico sem propósito algum. É brincar com a escatologia séria como se fosse teoria de conspiração de internet. Diante dessa questão toda abordada, o que nós precisamos analisar e dar a ênfase é a vigilância, não a paranoia. O cristão ele deve estar em constante vigilância, não paranoico. Ou seja, a Bíblia ela nos convida a discernir os tempos, sim, isso é óbvio, mas isso deve ser feito com equilíbrio, sobriedade e base nas Escrituras Sagradas. Não se trata de defender ou apoiar Donald Trump, trata-se de ser fiel à verdade bíblica. Portanto, a melhor maneira de se preparar para a vinda de Cristo não é tentando adivinhar quem é o anticristo, mas vivendo em santidade, pregando o Evangelho e conhecendo a palavra de Deus. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo e até lá. Permaneça firme na palavra e vigilante na fé. Deus abençoe.